Muito boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 27 de agosto, friozinho aqui em São Paulo. Como todos estão? Gostaria de saber se o áudio, se o vídeo tá ok, se todos me ouvem legal. Como foram hoje? Foi bem? Foram tranquilos? Não? O que aconteceu? O mercado ainda tá meio assustado, né? Quando a gente pega todo esse vai e não vai, ninguém sabe o que vai fazer com a política, como tá. Tá bem intenso, né? Digamos assim, né? E, vamos lá. Pessoal, responda no chat se tá tudo ok, se vocês me ouvem. Eu ainda não escuto, não vejo chat, não vejo imagem. Para mim tá sinalizando que tá gravando, que já estou ao vivo, mas eu ainda não tive o retorno. Ah, fala Danusa, tudo bem? Legal, tá ouvindo? Beleza. Pessoal, hoje, último dia da saga do CNPI, conteúdo brasileiro. É, é até emocionante a gente parar para pensar, né? Foram exatos 30 vídeos postados e estudados em relação a todo esse conteúdo. Hoje a gente vai estar encerrando. Vamos falar um pouquinho de alguns cálculos ainda que foram aplicados na prova, que eu tive como contexto. Então eu gostaria de dividir isso com vocês para a gente poder entender. Inclusive um desses cálculos a gente pode usar para o nosso dia a dia também. Eu acho que foi muito mais essa missão. A questão do projeto foi um estudo e para poder mostrar o estudo para quem quer tirar a carteira e aproveitar para todos os investidores, todas as pessoas que acompanham o canal e que querem aprender, terem a possibilidade de pelo menos ter o caminho. Olha, aonde que eu encontro tal assunto, aonde que eu vou buscar tal informação, como que eu posso me precaver de determinada situação, questão de queda de juros, letras do tesouro, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Eu vou rapidamente trocar minha tela. Que já poder começar essa parte. Lá, todos veem minha tela? Acho que sim, né? Ok. Uma das aulas que a gente conversou bastante foi em relação à questão da demanda, né? Demanda de oferta, demanda de procura, o que faz o preço de um ativo subir, o que faz um preço de um ativo cair, quando que é uma demanda elástica, quando que ela é inelástica, quando eu tenho um substituto, a altura que eu posso estar trocando, por exemplo, eu vou comprar Coca-Cola, a Coca está cara, eu compro Pepsi, que é um substituto à altura, né? Por mais que a pessoa possa falar, não, mas o gosto da Pepsi é diferente da Coca-Cola. Tá bom, então uma esponja, você pegar uma esponja, uma palha de aço da marca A ou marca B, são palha de aço iguais. Pois se a gente for parar para pensar, a questão de qualidade delas estão muito parelhas. Né? Apesar de ter poucos fornecedores, ainda está bem parelha a questão da qualidade, justamente por todos seguirem uma mesma norma, mesmo padrão. Né? Em cima disso, teve um cálculo que caiu na prova que era exatamente esse, que falava, né? Dadas as equações da curva de demanda e oferta de um determinado produto são quantidade 5.000 menos 500p e a procura 700 menos 300p. Se o preço for elevado a 8, o que ocorreria com a quantidade? Essa era a questão que vinha. Não exatamente esses valores, mas eu não quis colocar a mesma questão, porque senão a própria PIMEC, uma das respostas que ela me falou, inclusive em e-mail, que ela não poderia estar passando o resultado da prova, ou seja, eu não poderia estar verificando a minha prova, porque se eu visse a questão, a correção daquela questão, ela não poderia reutilizar a mesma questão para a pessoa seguinte. Então eu tive todo um cuidado de todos esses cálculos que eu estou mostrando para vocês.
apesar de a questão ser da mesma forma, os valores eu mudei, que é justamente para não ter esse inconveniente para ela e nem para as próximas pessoas, mas pelo menos vocês vão ter uma noção de como que são como que é o nível da prova, né? O que que eles perguntam, como que eles perguntam. Então, quando você estuda toda aquela questão de demanda, todas aquelas curvas, aqueles gráficos, a senoide, quando que ela está ascendente, para que lado está, se ela é elástica, um ponto depois, pô, na minha prova não caiu nada disso, na minha prova caiu exatamente essa questão de demanda. Então, eu fiz questão de trazer hoje aqui para vocês, para a gente poder entender, né? Pensando da fórmula matemática, fala Lili, tudo bem? Boa tarde. Pensando da fórmula matemática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o ponto de equilíbrio. Como que a gente acha um ponto de equilíbrio de uma equação de demanda? A gente iguala a fórmula. Tá? Então, aqui, primeira situação, eu vou igualar, né, a quantidade pela demanda. Eu igualando elas, eu simplesmente vou colocar na fórmula dessa fórmula. Pô, se quantidade é igual 5.000 menos 500p, eu jogo primeira situação, 5.000 menos 500p, que é a quantidade, igualo a demanda. Está aqui, menos 700 mais 300p. Tá? Formulinha bem simples, bem besta. O que eu faço? Agora eu vou colocar em separar. O que não tiver vezes p, eu coloco de um lado. O que tiver vezes p, eu coloco para o outro lado. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse menos 700, passei para o lado de lá, vai para mais 700. O menos 500 aqui vai para o outro lado, passando para mais 500. Fazendo essa conta, eu chego que P é igual a 5.700 dividido por 800. Então, o ponto de equilíbrio desta procura, desta situação que eles estão ofertando aqui, o ponto de equilíbrio é 7,13. E aí você fala assim, bom, legal, já achei o ponto de equilíbrio. Agora, a primeira situação, qual que é a pergunta que ele fala? Se o preço for elevado a 8, o que ocorreria com a quantidade? Primeiro ponto, eu estou elevando o preço acima do meu ponto de equilíbrio. Quando eu penso dessa forma, o que acontece? Está dizendo que quando eu elevo o meu preço, eu vou ter pouca demanda e muita oferta. Ou seja, eu estou encarecendo ele, o pessoal vai optar por não comprar, então vai ter pouca procura e muita oferta, porque vai começar a sobrar. É a mesma coisa, você está lá operando o dólar e de repente o dólar está batendo nos R$5. Você vai comprar o dólar a R$5? Não. Você fala, não, peraí, está caro. Espera baixar. Né? Você vai num açougue e chega lá, você está acostumado a pagar R$16 num quilo da linguiça, você chega lá, está 25. Você fala, não, não vou comprar. A não ser que você esteja com muita vontade, você vai comprar menos. Né? Senão você vai falar assim, não, 25 pau o quilo da linguiça? Não, 25 pau eu compro contra filé e faço carne que dá no mesmo. É a mesma coisa você ir procurar um frango e o quilo do frango tá R$16 o quilo. Você fala, pera um pouquinho, R$16 o quilo, meu amigo, para. Né? É exatamente esse conceito que vai ter. Então, se você pensar dessa forma, a grosso modo, ele perguntava, né, o que ia acontecer? Então, o que eu coloquei foi exatamente assim: vai haver pouca demanda e muita oferta. Essa era a resposta que tinha lá, uma das respostas. Né? A outra questão tinha um valor. Né? Então, tinha lá, a opção A era assim: vai haver pouca demanda e muita oferta e um valor. Opção B, vai ter pouca demanda e muita oferta e um outro valor. E aí tinha opção C, que era o contrário, falava assim: vai haver muita demanda e pouca oferta, e com o mesmo valor da opção B. E opção D, nenhuma das alternativas. Estava exatamente assim. Fala, Peretti, boa tarde. Então, assim, é coisa para te confundir. Bom, primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 8 e vou substituir. Se eu vou ter pouca demanda e muita oferta, aonde que eu tenho que substituir o valor de P? Eu tenho que chegar na formulinha lá da quantidade, tá? Ou seja, vai haver pouca demanda. Então, eu quero saber o quanto de quantidade vai diminuir. Tá? Se eu elevar o meu preço de equilíbrio de 7 para 8.
Então, o que eu faço? Eu venho com 8 e coloco aqui. Na formulinha da quantidade que está aqui. Ó. Quantidade igual 5.000 menos 500p. Então, eu faço 5.000 menos 500 vezes 8. Quantidade igual 5.000 vezes menos 4.000. 5.000 menos 4.000. Quantidade, 1.000. Tá? Então, exatamente qual que era a resposta que tinha que colocar lá. Vai haver pouca demanda e muita oferta. Número, quantidade, 1.000. É exatamente assim que teria que colocar. Tá? Quando caiu na prova lá tinha. Vai haver pouca demanda e muita oferta. Né? E um número lá, se não me engano, era 430. Vai haver pouca demanda e muita oferta, número 1.000. Aí tinha assim, vai haver muita demanda e pouca oferta, número 1.000. E a opção D, nenhuma das alternativas acima. Então você vê que é justamente para te confundir. É um tipo da questão que você fala assim, pô, a fórmula é simples. Você pensando agora, olhando aqui, deixa eu até ir um pouquinho para o lado que eu acho que eu estou tapando o P lá da fórmula. Opa, eu tenho que vir para este lado. Tá vendo? Agora aqui, ó, pessoal, aqui dá para ver o P certinho, tá? Dá para ver o P aqui, ó. Então, assim, é uma fórmula relativamente simples, tranquila de se fazer, mas na hora da prova você pode se perder justamente nessa questão. Então, quem estiver se preparando para fazer a prova, chegou lá. Primeira coisa, quando caiu uma questão desse tipo, iguala as equações. Primeiro ponto, iguala para você achar o ponto de equilíbrio. E aí você vai ver. Se o ponto de equilíbrio for acima, né, se o número que eles te derem for acima do ponto de equilíbrio, significa que você vai ter pouca demanda e muita oferta. Se o número que eles te derem for abaixo do ponto de equilíbrio que você equalizou igualando as equações, você vai ter ao contrário. Você vai ter muita demanda e pouca oferta. Então aí você tem que alterar o quê? Para o valor. Não na quantidade e sim no valor. Ok? Esse é um dos cálculos. E o segundo cálculo, isso daqui é legal, caiu. E esse é o tipo de situação que a gente sempre faz. A gente vê muitos youtubers mostrando vários videozinhos curtos, alguma coisa assim. A pessoa falando, você quer se aposentar com quanto? Quanto que você quer juntar? Ou então a pessoa fala assim, olha, se você colocar R$100 todo mês, né, no tesouro pré-fixado, ao longo do tempo ele vai te fazer essa conta e você vai ter esse valor daqui a tantos anos. A pessoa fala assim, quanto que eu preciso acumular para juntar 1 milhão? Esses simuladores. É exatamente essa questão, só que você que tem que fazer o cálculo. Para isso nós vamos usar a nossa tão amada calculadora, não é essa, nossa HP12C. Tá? Essa daqui a gente vai usar para essa fórmula. Mas vamos pensar primeiro nela, né? O que ele fala? Ele fala assim, o investidor tem R$20.000 e quer se aposentar em 30 anos com, corrigir aqui, com renda de R$5.000. Tá? Considerando a taxa de juros de 0,6% ao mês, quanto ele deverá guardar mensalmente? Essa é a questão. É uma questão muito próxima disso, é lógico, os valores estavam diferentes, mas o contexto do cálculo é exatamente igual. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, bom, se o cara quer, né, o investidor ele quer se aposentar com R$5.000, então você já sabe que o valor futuro dele vai ser R$5.000. Se a taxa de juros é 0,6% ao mês, significa que se eu dividir os R$5.000 pelos 6%, eu vou estar sabendo exatamente quanto de montante, quanto que de valor eu vou ter acumulado para poder gerar essa renda mensalmente. Então, se você falar assim, se eu tiver R$100.000 hoje, num título que paga 1% ao mês, quanto que eu vou ganhar por mês? Pô, é R$1.000, tá ali. Aqui é justamente ao contrário, ele quer saber, eu quero me aposentar com R$5.000, com uma taxa de 0,6 ao mês, daqui a X tempo. Quanto que eu tenho que ter? Primeira coisa, você vai ter que achar o valor futuro.
Para você achar o valor futuro, você vai dividir o quanto você quer, que é os R$ 5.000, pela taxa, 0,06. Né? Você fazendo isso, você já achou o valor futuro. O próximo passo é o valor presente. Qual que é o valor presente? O quanto você tem de caixa agora. Né? Esse valor presente a gente tem que deixar negativo, que é justamente para poder achar a conta lá na frente. Tá? Então você está tendo um deslocamento do capital no caixa. Por isso que você usa ele em negativo no valor presente. A taxa está 0,06, que é a taxa que ele fala que é ao mês. Legal. Outra pegadinha. Ele fala que vai se aposentar daqui a 30 anos. Só corrigir aqui. Ele fala que vai se aposentar em 30 anos. Só que a taxa que me pagaram, que estão falando no exercício, ela está ao mês. Aqui. Tinha, que acho que fica mais de conversar. Ele está dizendo que essa aqui dá. Ele está dizendo que ele vai me pagar a taxa 0,6 ao mês. Certo? Se ele está dando ao mês e aqui ele fala em anos, tem que converter. A calculadora não vai aceitar converter isso. Se você jogar direto esse valor, você vai encontrar erro. Então, ou você vai passar essa taxa de 0,6 ao ano para fazer a conta, ou você vai ter que fazer esse cara aqui passar ao mês. Eu prefiro deixar a taxa que ele escolhe ao mês bonitinho e converter o ano. Por quê? Da mesma forma, esse 5.000 ele está dizendo que ele quer mensal. Se eu converter o 0,6, eu vou ter que converter esse 5.000 também para o ano. Então, você vê, eu começo a ter muita coisa de um somar em cima do outro e vai sendo recorrente. Então, é mais fácil simplesmente eu pegar os 30 anos, que está aqui, tá? Multiplico por 12 meses, dá 360 meses. Certo? Em cima disso, o que, que eu vou procurar? Eu vou pegar lá minha calculadora e vou fazer essa conta. Então eu vou lá, limpo a calculadora, bem simples. Pessoal, quem quiser o link da calculadora, eu estou colocando aqui, inclusive de novo. Ontem eu já coloquei, vou colocar de novo aqui. Quem não tem HP12C, ela que é até um pouco mais cara, nem todo mundo usa isso no dia a dia. Eu mesmo uso pouquíssimo ela, eu tenho ela fisicamente aqui, HP12C. Quem, eu tenho a Gold, não é nem a Platinum, é a Gold, é mais simples. Tá? Mas assim, eu uso ela muito pouco. Então às vezes desnecessário a gente tê-la em casa. Então você pode ter o emulador dela e usar ela via web. Tem aplicativo de celular que você roteia, tem uma série de coisas. Tá? Mas para efeito didático eu vou usar aqui a versão web. Então primeira coisa, eu vou lá, deixa eu zerar. Então, vamos lá, eu tenho 833.333,33. Isso é o que? O meu valor futuro. Agora eu tenho 20.000. Coloco o CHS para dar o valor negativo, que é o deslocamento de caixa. Faço o PV. Qual que é a taxa? 0,6. É o meu I. Quanto que é o N? 360. Certo? O que eu venho? Eu venho aqui e coloco o PMT. Que seria quanto que eu tenho que colocar, deslocar, investir todo mês para conseguir chegar na taxa. Alguma coisa, algum errinho. Coisa que eu fiz errado aqui. Vamos lá de novo. Eu tenho 20.000. CHS. PV. 833,33 FV 0,6 é o I.
360 UN. Eu venho aqui, PMT. Agora deu certo, 520,81. Então, quanto que eu teria que deslocar de caixa todo mês para chegar lá na frente com esse montante? R$ 520,81. Tá? Eu acho que deu 70 e pouquinho, que eu, em vez de colocar 833, eu coloquei 83.333. Eu acho que foi isso que eu tinha feito de errado a conta. Então, assim, é uma conta relativamente simples. Se a gente for tentar fazer na unha, cansa. Então, para isso que existe essa calculadora. Tá? Então, ela fala exatamente essa questão. Então, é até uma situação legal para quem tiver interesse, quiser, tira um print dessa tela, guarda, fala assim, pô, se eu quiser juntar R$ 100.000 daqui a 10 anos, né? Ah, eu tenho 5 mil guardado. Pô, se eu colocar no título do Tesouro Nacional num pré-fixado que me paga 7% ao ano, pô, quanto que eu tenho que colocar todo mês lá para daqui a 10 anos eu ter esse montante que eu quero? Né? Então, esse tipo de conta que dá para se fazer com essa fórmula. Isso caiu na prova. Acho que os cálculos em si, que caíram na prova, eu acho que eles foram bem diretos. Tá? Não tenho nenhuma queixa a fazer em relação ao contexto dos cálculos. E você faz, a hora que você faz, ele já bate direto a conta, bate direto o resultado. No caso desse daqui, as opções que tinha era exatamente assim. A, um valor, B, outro valor, C era, no caso desse exercício, 520,81, e o D era um outro valor. Então, era assim, valores bem distintos que não tinha como o cara errar. Se o cara colocasse o valor presente, em vez de colocar menos 20 mil, o cara colocasse direto os 20 mil, daria a opção A. Se o cara não tivesse convertido os 30 anos em meses, daria a opção B. No caso, essa daqui, ela deu a opção C. Tá? No caso da D, eu não sei nem como que o cara erraria. Né? Acho que foi um valor assim que era um valor bem diferente. Era bem diferente. Era algo. É que os valores exatamente da conta não eram esses, né? Do enunciado. Eu mudei os valores do que eu lembro justamente para não interferir. Mas a última opção era uma opção assim bem louca. Era tipo assim, um era 760, o outro era 830, o outro 510 e o outro estava em 2430. Então era assim uma opção 3, 4 vezes maior do que eu normalmente daria. Né? Todo mundo entendeu essa parte? Tá tranquilo? Como é que tá? Respondam no chat, por favor. Nossa, tá acabando, pessoal. Tô só no chazinho aqui por causa da gripe. É bem tranquilo, né, André? Essas duas contas que eu deixei para hoje, né? É bem sossegado, né? Então, assim, pessoal, como eu tinha dito, a gente entrou na reta final dessa saga do CNPI, conteúdo brasileiro. Hoje está sendo o 31º vídeo desse estudo. A gente passou por todo o conteúdo que a PMEC comentou, que a PMEC tem na relação do site dela. Então, tudo que ela recomendou como leitura, como questões, como índices, como instruções da CVM, código de conduta, a gente passou por todo esse plano do que ela sugeriu. Eu tentei montar o mais próximo e mais real dos meus estudos, então da forma com que eu estava estudando. É lógico, erros acontecem durante o percurso. Agradeço a todos que têm acompanhado toda essa saga, estando todos os dias nessa saga com a gente, entrando em contato no Face, aqui deixando comentário tanto aqui no canal quanto lá no meu canal que eu vou postando. Eu não acredito operador, as dúvidas que foram surgindo, os comentários, as sugestões.
Teve bastante coisa que a gente foi corrigindo, foi acertando algumas erratas. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito grande poder estar aqui nesse projeto com vocês, poder mostrar um pouquinho do que é uma renda variável, o mercado de bolsa de valores ou mesmo o mercado de renda fixa. Esse projeto ele tinha uma data para começar, não tinha exatamente uma data para terminar. Então a gente iria estar fazendo toda a saga começando, tendo começo, meio e fim o projeto. Tá? O Charles ele está de férias, então assim essa parte do projeto do conteúdo brasileiro ele se encerra agora. Eu vou estar formulando aqui algumas outras questões. Vou continuar estudando, ainda não passei na prova. Minha próxima prova está marcada para o mês que vem. Provavelmente eu vou estar montando alguma sistemática aqui de simulados, né, de típicas perguntas que pode cair na prova, ou as perguntas que eu lembrei, as perguntas com que eu conversei com todos os analistas, as pessoas que já são analistas, inclusive com traders que estão fazendo o teste, eu sempre peço para eles, pô, fez a prova, meu, já leva um papel e uma caneta no bolso para a hora que você sair da prova, anota tudo que você lembrar, cara. Tudo, tudo, tudo. Não importa se você lembra a questão inteira ou não. Se é só o tema, anota. Né? Que nem aquela do Chinese Wall. Caiu para mim. Eu comentei com o pessoal, com ninguém caiu. Né? Mas a gente já se conversa. Todo mundo sabe, pô, pode ser que caia de Chinese Wall. Então o cara já está mais ou menos ligeiro. A gente falou isso uma das lives, a gente comentou sobre o Chinese Wall. Né? A questão do livro do Mahoney, para todos caiu. Tem várias questões do Mahoney, né? Da tratativa lá do Relação com o Investidor, do livro dele. Então, assim, conselho que eu dou, saiu da prova, meu, anota tudo no papel. Tudo que você lembrar, vai anotando, vai anotando, vai anotando. A última vez que eu fiz a prova, eu saí da prova, eu ando de moto, eu gosto muito de moto. E tinha hora que eu lembrava de alguma questão, eu parava a moto no cantinho lá da rua, pegava, abria a jaqueta, pegava o papel, a caneta e começava a anotar. Né? O pessoal acha até estranho, porque de repente, pô, para o motoqueiro, o cara abre, começa a anotar o negócio, guarda e vai embora. O cara não sabe se é algum poema que o cara está escrevendo, alguma dedicatória de amor para a namorada, né? Então, assim, o que eu sempre falo, tentem manter o foco. Eu estou mantendo o meu foco, eu pretendo, mês que vem eu vou estar fazendo novamente a prova. Vou avisar aqui, vou avisar no canal, falando, olha, vou estar fazendo a prova, ó, saiu o resultado, ó, não passei de novo, passei. Independente disso, eu vou estar agora, nessa semana, eu vou estar afastado, eu vou estar montando todos esses slides em relação ao simulado de questões, para poder estar servindo também de uma forma de conteúdo para quem futuramente vier procurar. Porque o tempo passa, a gente esquece das coisas. Tem muita coisa que a gente viu em todo esse estudo que dificilmente eu, como analista, que pretendo ser e que serei se tudo der certo, tem muita coisa ali que não faz sentido para a gente. Então a gente cai em desuso, não usa, deixa de lado. E aí eu tenho certeza que se alguém precisar dessa informação, eu não vou lembrar mais. Então, aproveitar agora esse momento que está fresco, eu vou estar fazendo toda essa parte. O que eu conversei com o Charles nessa saída dele agora de férias, eu vou estar preparando todo esse material. Na sequência, eu devo estar voltando com a parte da saga do CNPI, provavelmente semana que vem ou na outra, falando sobre análise técnica. Não será nada, digamos assim, nada, nenhum tipo de call, e sim uma situação onde a gente vai poder mostrar a questão de análise técnica no que cai no tangente à prova, ou seja, o que é o gráfico, como funciona o gráfico, o que são determinados indicadores, muito mais uma questão técnica do que operacional. Então já deixo o convite a todos, a essa parte de CT que a gente chama, que seria do conteúdo técnico, né, o conteúdo gráfico, ele deve começar provavelmente na semana que vem ou na outra, eu não sei ainda a data. Mas aí a gente vai estar informando tanto pelo grupo, as pessoas que fazem parte do projeto, ou até mesmo pelo Instagram, tá?
Então eu vou voltar aqui à minha tela, como todos os dias eu tenho feito respeitosamente a todos os envolvidos do projeto, inclusive com vocês. E vou pedir mais uma vez para quem puder dar um like, se inscrever no canal e fazer o jabazinho do pessoal, que eu acho que é digno para todos e eu acho que é merecedor. O pessoal tem um projeto, todo mundo tem a sua vida, tem o seu dia. Ninguém, eu pelo menos, né? Eu não estou ganhando nada para estar aqui. Exatamente pelo contrário, é um projeto totalmente gratuito, tanto que os vídeos estão gratuitos aqui nesse canal e posteriormente eu sempre coloco o vídeo lá no meu canal DT Dog Trader para justamente poder disseminar informação para que as pessoas possam ter informação. Então, quem puder entrar lá no meu canal, dar um like, se inscrever, ajuda bastante a divulgar. Bom, esse é o nosso YouTube, o nosso canal do YouTube, Charles Nader Sharks School, do projeto. Temos o Acredita Operador no Facebook, onde lá são os traders conversando com os traders. Muro de lamentação, muro de alegria, conversa de operacional, conversa sobre plataforma, conversa sobre setup, conversa sobre tudo. Tem o Instagram do grupo Sharks School, onde lá a gente está, todos do que pertence ao projeto estão nesse Instagram e aos poucos a gente está carregando as informações. Né? Fazem parte do grupo Marcelo Peretti, nosso novo assessor de autônomo de investimento aprovado, que comparece aí no chat gentilmente. Tá? O cara é fantástico, futuro dono da LLL L ao Cubo Corporation, né? Se tudo der certo. O Marcelo ele faz o wake up, então todos os dias das 8h30 da manhã em diante ele está mostrando como as ações lá fora se comportaram durante a nossa madrugada, notícias que podem impactar o mundo, notícias que podem impactar o nosso intraday. Que mais? Ele às quintas-feiras e aos sábados, da mesma forma que eu tenho essa saga da CNPI, ele faz a saga do agente autônomo de investimento, onde ele mostra todos os módulos, o que tem que estudar, como ele estava estudando, faz alguns simulados, faz toda essa parte. E assim, vira e mexe aparece na internet, inclusive a última reportagem da Infomoney tem uma deficiência, um déficit de 720 agentes autônomos de investimento no país. Ou seja, as pessoas não estão indo buscar certificação. Não estão indo buscar certificação. E o pessoal está pegando a laço para poder trabalhar nesse caminho. Né? Toda vez que você tem a taxa de juros do país está caindo, a tendência é que as pessoas vão começar a arriscar um pouco mais o seu capital, o seu montante, para poder segurar o rendimento de carteira ou até explorar um rendimento maior. E para isso precisa de agente autônomo de investimento. Então essa saga que o Peretti toca com toda a leveza que ele tem, com toda a dinâmica que ele tem, acho que tem ajudado bastante gente. A mim, pelo menos, tem me ajudado bastante, tá? Tenho aprendido muito com ele. Tá? O Martini Neto, analista CNPI, fica aqui no canal. Ele toca o pregão ao vivo. Todos os dias ele está operando o índice, o dólar no intraday e olhando algumas ações. Então ele vê qual o melhor momento de fazer a entrada e qual o melhor momento também de não fazer nada, ficar de fora. E aos domingos o Martini ele tem um programa chamado Sunday Shark, onde ele mostra com gráfico congelado, sem pregão, algumas máximas, algumas linhas de resistência, alguns possíveis movimentações que tanto o índice, o dólar, quanto alguns ativos, alguns papéis tendem a fazer, né, através da análise gráfica. A Carol Nagato, ela fica às terças-feiras aqui no canal, ela trabalha com riscos do trader, então ela mexe muito mais com uma teoria comportamental, bem intenso, o pessoal tem repercutido bastante todo esse trabalho. A Danusa Machado é a psicóloga, também está no chat por aí.
Ela tem segundas e quartas-feiras o Afiano Machado com a Danusa Machado. Ela é psicóloga e ela sempre mostra a questão dos hábitos, né? O poder do hábito, como você deve se comportar, não somente no mercado financeiro, mas o mercado financeiro ele acaba sendo um espelho da nossa realidade. Como a gente se comporta, os nossos medos, anseios e desejos, como que isso pode impactar no nosso trade. É bem intenso, tá? Esse é o meu canal do YouTube, DT Dog Trader. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, todos os vídeos que estão aqui, que a gente fez em toda essa saga, eles estão sendo postados lá, tá, diariamente. Até tá com mais detalhes na informação do título, para justamente ficar mais fácil para vocês buscarem. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem lá, pode deixar o comentário. Não esqueça de dar o like, ajudar a gente a sempre se inscrever, passar informação para o pessoal, quem precisar. A gente está aqui para ajudar. O meu intuito é poder ajudar todos. Esse é o meu canal do Facebook, minha página, Murilo Garcia. Dúvida, sugestão, pode me procurar lá, a gente bate um papo sem problema nenhum. Tá? Quem preferir, pode me procurar pelo LinkedIn, Murilo Macedo Garcia. Tá? Nem sempre as pessoas têm a parte do Facebook. E eu sempre deixo aqui na live, passando em GIF, o meu canal tanto do YouTube quanto do Instagram. Meu Instagram é particular, eu não posto nada em relação ao mercado. Mas se vocês precisarem me procurar por lá, como alguns já me procuram, pode ficar tranquilo, pode me procurar por lá, tá bom? Fala, Daniel. Boa tarde, tudo bom, meu amigo? Então, assim, pessoal, é o que eu sempre falo. Esse projeto agora, ele se encerrou. Eu quero agradecer do fundo do meu coração toda a companhia que vocês têm me dado, a força, a motivação, tá? A energia positiva para ter lá realizado a prova, todo esse papo. Eu sei que tem assuntos que são tanto quanto chatos e hipnóticos. Eu tentei levar de uma forma mais amigável possível para a gente poder ter um norte. Tá? Então, do que vocês precisarem de mim, podem me procurar, vamos conversar. E em breve eu estou voltando aqui para o canal para a próxima etapa do projeto. Bom, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.